Olá pessoal, eu sou Flanca Ataídes do canal Historiando da Verdade. E antes de começar a assistir o vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe um like, porque no final você pode acabar esquecendo. Eu quero abordar um assunto bem significativo, o significado da palavra dolo e dano. Mas vamos lá. Durante toda a história da humanidade, homens inocentados sofreram tanto com dolo quanto com dano, tá? Sem comparações, espero que não façam comparações, né? Cada pessoa tem a sua importância na história, mas vamos começar por Sócrates. Sócrates, filósofo da Grécia Antiga, foi acusado de sedição de menores, corrupção de menores. Por quê? Porque ele ensinou os jovens a pensar criticamente. Quando foi pedido para que ele negasse o que tinha ensinado, ou então seria condenado à morte, ele preferiu tomar cicuta e se suicidar ao aceitar do que ele tinha dito, que o pensamento, a educação crítica melhoraria a vida dos jovens. Então ele preferiu a morte ao ter que desmentir o que ele tinha ensinado. Mais à frente nós temos Jesus de Nazaré. Por muitos, o Cordeiro de Deus. Jesus acusa Caifás de fariseu, de hipócritas. Por quê? Porque eles obedecem ao Deus dinheiro. E isso está em Mateus. Ninguém obedece dois deuses. Ou você segue a Deus ou você segue ao dinheiro. E pelos seus atos de rebeldia e de subversão, foi condenado pelo crime de subversão e assassinado, primeiro torturado e depois assassinado. E a história o transformou em mito, em Marte, assim como Sócrates. Mais na frente, nós temos Joana d'Arc. Joana d'Arc, uma francesa que viu uma imagem santificada de que ela deveria tomar a frente de um exército para ajudar a retomar terras da França na Guerra dos 100 Anos, no século XII. E Joana d'Arc realmente fez isso. Ao ser descoberta que era uma mulher, ela foi mandada para a Inquisição e queimada viva pela Igreja Católica, que mais tarde a transformou em santa. Giordano Bruno diz, através de contatos na Idade Média, de contatos com a literatura grega, afirmava que que o universo era infinito. E não aceitou desmentir o que havia dito. A Igreja Católica, através da Inquisição, mandou queimá-lo vivo. E hoje sabemos que o universo é infinito. Mahatma Gandhi, líder da independência indiana. Mahatma Gandhi começou a luta no começo dos anos 20, do século 20, a luta pela independência da Índia contra o imperialismo inglês. Demorou mais de 25 anos, no geral quase 30. Muitas vezes foi chamado de vagabundo, foi preso várias vezes, foi humilhado várias vezes e conseguiu, através da desobediência civil, a independência da Índia em 1947. Foi assassinado e se tornou um mito. Martin Luther King, pastor norte-americano que se rebelou contra as discriminações raciais ou étnicas dos Estados Unidos. Quando, na década de 60, por exemplo, um negro, quando entrava num ônibus, tinha que sentar atrás e os brancos sentavam na frente. E se entrasse um branco e tivesse os assentos todos preenchidos, um negro tinha que se levantar para o branco sentar. Assim como existia bairros de branco, escola de branco, bairros de negro, escola de negros. E
Martin Luther King, através de um protesto de Rosa Parks, que se recusou a levantar do banco e foi presa por isso, Martin Luther King começa uma luta pela 13ª emenda de igualdade racial. Afinal, a Constituição norte-americana diz que todos os homens nascem livres e são iguais. E ele vai lutar pela igualdade entre negros e brancos, vai ser preso diversas vezes, vai receber diversas ameaças de morte, sabe que a qualquer momento pode ser assassinado. E em 68, finalmente, né, a sociedade conservadora branca, né, que acredita que o homem branco é uma raça superior, consegue assassiná-lo. Assim como Malcolm X, que também lutava pela igualdade racial, e também Fred Hampton, morto aos 21 anos, uma liderança nascente do movimento de igualdade social, que morreu com mais de 100 tiros dados na porta do quarto de hotel que ele dormia. Bob Kennedy. Bob Kennedy foi o candidato, irmão de John Kennedy, assassinado em Dallas, que prometia acabar com as desigualdades sociais. Os Estados Unidos vivia numa miséria absoluta e não tinha sentido a guerra do Vietnã para levar a democracia, que não funcionava nos Estados Unidos. Então, Bob Kennedy inicia uma campanha, se aproxima muito das massas, né, e assusta o discurso dele de lutar pela redução das desigualdades sociais. E 2 meses depois da morte de Martin Luther King, no último dia de campanha, de prévias, ele sendo o candidato favorito à presidência, é assassinado com 2 tiros na cabeça, no meio de uma multidão. Vamos lá. Chico Mendes. Chico Mendes foi chamado de agitador, de bandido, e também sabia que estava marcado para morrer. Chico Mendes defendia o quê? O desenvolvimento da floresta amazônica mais sustentável. Então assumiu uma luta sabendo da provável morte dele pelos grileiros de terra, o que soa engraçado, afinal de contas, o governo atual quer criminalizar movimentos de trabalhadores rurais sem terra e movimentos sem teto. Mas grileiros de terra que roubam grandes propriedades de terra, não. Esses são bonzinhos. Né? Então Chico Mendes é assassinado, né, e passa também para a história. Veja, todos que eu citei agora são conhecidos em toda a história. Eles ficam na história, eles são mito. Né? E aí, continuando, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi condenado pela elite e pela burguesia brasileira por 2 fatores principais. O primeiro, que Getúlio Vargas nacionalizou o petróleo. E o segundo, que em janeiro de 54 ele deu 100% de aumento no salário mínimo. A elite da rapina, gananciosa, adoradora do dinheiro, nunca aceitou. E aí as pressões vão ser severas, principalmente pela oposição de Carlos Lacerda. E o crime da Rua Toneleiros vai ser atribuído a Getúlio Vargas. E no dia 28 de agosto de 1954, Getúlio Vargas, já sabendo que ia ser deposto no dia seguinte, dá um tiro no peito e escreve a famosa carta: saio da vida para entrar para a história. Né? Houve várias manifestações, protestos, quebradeiras no Rio de Janeiro, e isso retardou o golpe militar em 10 anos. João Goulart recentemente foi inocentado. Por quê? João Goulart, que todo mundo acusava de comunista, principalmente a burguesia reacionária, né? E o que é reacionário? As pessoas que querem que as coisas se mantenham do jeito que está, ou seja, o país mais desigual do mundo. Um país onde 1% dos grandes agricultores tem 27%
de toda a área plantável do país. Um país em que Eike Batista, há 5 anos atrás, era o homem mais rico do país e possuía uma fortuna avaliada em 15 bilhões de dólares. E hoje, José Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, em 5 anos, ele conseguiu transformar a fortuna dele em 30 bilhões de dólares. Então, os multibilionários enriqueceram e o Brasil tem milhões de desempregados. Né? Dorothy Stang. Dorothy Stang era uma simples freira norte-americana que fazia um trabalho social com as comunidades ribeirinhas da floresta amazônica. Foi assassinada pela ganância de grileiros de terra, de fazendeiros ilegais, de destruidores da floresta, e ainda fizeram questão de deixar a senhora seminua para humilhá-la, né? E recentemente os fazendeiros foram condenados, mas não foram presos. Ela vai passar para a história. Marielle Franco, né? Que todo mundo atribui que ela morreu como todo mundo morre, mas diferente de todo mundo, Marielle foi assassinada com armas que pertencem ao BOP. Fuzis de alta potência e calibragem. Ela tomou 5 tiros, 4 na cabeça e 1 no pescoço, nas costas. Assim como o Anderson Nunes. E sua assessora não morreu porque não estava na linha de tiro. Marielle, em 1 ano de mandato, apresentou 16 projetos para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, enquanto nosso atual presidente, 28 anos de mandato, apresentou 2. Sabe-se agora que Marielle seria candidata a senadora no Rio. Isso atrapalharia muito os planos de Flávio Bolsonaro. Por último, Luiz Inácio Lula da Silva, que saiu do poder com 87% de aprovação popular. A maior aprovação de um presidente da história democrática da humanidade. Luiz Inácio Lula da Silva foi chamado do político mais importante do mundo por Barack Obama. Luiz Inácio Lula da Silva foi considerado por Pierre Sané, ex-secretário-geral da Anistia Internacional, como o segundo homem mais importante do continente africano, perdendo apenas para Nelson Mandela. Aliás, Nelson Mandela também ficou 27 anos preso por lutar contra o apartheid imposto pelo protestantismo calvinista dos holandeses. Luiz Inácio Lula da Silva é considerado preso político por nada mais, nada menos que o Papa Francisco, Noam Chomsky, o linguista mais importante do mundo, Thomas Piketty, o historiador mais importante da Europa, Danny Glover, ator norte-americano, Angela Davis, a ativista feminina mais importante do mundo, por 6 prêmios Nobel da Paz, pelo primeiro-ministro espanhol, pelo primeiro-ministro português, por Nicolas Sarkozy, presidente francês, por parte do parlamento alemão, por parte do parlamento norte-americano, por Bernie Sanders, candidato democrata à presidência dos Estados Unidos na próxima eleição, por parte do parlamento europeu e por parte do parlamento do Mercosul, que inclusive endossaram a candidatura de Lula ao Nobel da Paz, por mais de 800 juristas brasileiros e mais de 300 juristas internacionalmente conhecidos, por Roger Waters, ex-vocalista do Pink Floyd, por Bono Vox, vocalista do U2, por... É tanta gente que a gente às vezes até esquece. Por vários teólogos e vários filósofos do mundo afora. E aí eu me esqueço, é tanta gente, mas por grande parte da sociedade brasileira e grandes sindicatos do mundo afora, por ex-presidentes da África do Sul, vários, por José Mojica, por Cristina Kirchner,
por Michelle Bachelet e dentre outros. Ele é considerado um preso político para todos esses, não é? Somente é considerado um preso comum para os eleitores de Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Indicado ao Prêmio Nobel da Paz, Luiz Inácio Lula da Silva, por sua obra na presidência da República, que tirou milhões de brasileiros da miséria, acabou com a miséria e seu programa é referência na ONU, Luiz Inácio Lula da Silva cometeu um crime. Foi ter colocado 6 milhões de trabalhadores nas universidades. Porque trabalhador preparado na universidade ameaça os empregos da burguesia que não quer isso. Não quer que pobre chegue a juiz, não quer que pobre chegue a promotor. Esse foi o pior crime que cometeu, né? E, com certeza, a sua sentença, dada pelo juiz Sérgio Moro, sem prova nenhuma, e a Constituição diz que só se condena com provas materiais, a própria Polícia Federal admite que não há provas materiais, Sérgio Moro dá uma sentença de crimes indeterminados futuros. Mas Sérgio Moro foi o mesmo juiz que não condenou ninguém do caso Banestado, onde, através de contas CC5, desviaram 145 bilhões de dólares, que hoje, corrigido, custaria aproximadamente 1,2 trilhões de reais ao país. Ninguém foi preso e Sérgio Moro ainda ajudou a abafar o caso. Fernando Henrique Cardoso entrou na presidência sem patrimônio nenhum, mas quando saiu, tinha um apartamento de 400 metros quadrados nos Jardins, tinha um apartamento em Paris, tem uma fazenda de cana-de-açúcar e tem uma fazenda de gado. Nunca foi investigado. Aécio Neves, gravado, negociando propina, está solto. Zezé Perrella, com um helicóptero com 455 quilos de cocaína, pasta base, a Polícia Federal não conseguiu provar, mesmo dentro do helicóptero dele, de quem era essa quantidade de drogas. Michel Temer ficou 3 dias na cadeia, mesmo tendo sido acusado na presidência da República de formação de quadrilha e crime de corrupção, junto com Moreira Franco e o outro ministro, que não me lembro do nome agora. Os 3 estão soltos. Eduardo Azeredo, acusado de Caixa 2, está solto. Onyx Lorenzoni, de Caixa 3, Santo Moro o perdoou. Jair Bolsonaro, condenado em segunda instância por incitação a estupro, virou presidente da República. Paulo Maluf nunca foi preso. Um dos maiores corruptos da história do país. João Dória, que condena o Movimento Sem Teto, é condenado em segunda instância por apropriação de um terreno em Campos Jordão. Saiu candidato e nunca foi preso. E aí eu poderia enumerar uma série de casos de pessoas que não foram presas, não é? E que a lei só serve para Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, né, a própria Constituição diz que ninguém será preso salvo o processo ser tramitado e julgado. Leia-se, Supremo Tribunal Federal. Ele pode ser condenado, mas não preso. Luiz Inácio Lula da Silva foi o único que teve habeas corpus negado. Foi o único que foi levado em condução coercitiva sem ter faltado a uma convocação. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro nunca foi em nenhuma e não foi levado. E o Queiroz sumiu. Luiz Inácio Lula da Silva foi proibido, e a lei garante, de participar do enterro de seu irmão. Luiz Inácio Lula da Silva perdeu sua mulher por problemas de pressão alta, pelas falsas acusações que fizeram a dona Marisa Letícia, inclusive médicos, quando ela entrou no hospital, uma médica tuitando com outro médico dizia: se fosse eu que tivesse atendido, tinha mandado ela para o inferno. Não fizeram isso com Ruth Cardoso. E ninguém da esquerda fez isso com Jair Bolsonaro.
porque nós respeitamos a vida, não interessa de quem seja. A perseguição é imensa, várias tentativas de liberdade, inclusive a de Marco Aurélio, foi negada por Dias Toffoli. Isso nunca aconteceu na história do país. Habeas corpus se cumpre. O juiz, né, o desembargador Gebran, que deu o habeas corpus a Lula, um habeas corpus foi dado até a Abdel Anassi, o médico estuprador de mulheres, que com esse habeas corpus ficou 4 anos no Paraguai. Somente um habeas corpus foi negado desde 88 da Constituição, de Luiz Inácio Lula da Silva. Preso, incomunicável, como se fosse um bandido de alta periculosidade. E, na verdade, um dos políticos mais conhecidos do mundo e um dos presidentes que mais fez pela comunidade ou pela população mais pobre desse país. Lula, provavelmente, né, que aceita o dano. E o que é o dano? O dano é o prejuízo de sua imagem que está sendo causada. E o dolo, como Gandhi, como Mandela, aceitaram a prisão, as maquinações de invenção de documentação ou de provas fictícias para poder incriminar o ex-presidente. Então, aceitando o dolo e o dano, né, Lula é um forte candidato ao Nobel da Paz, além de já possuir 39 doutor honoris por merecimento no mundo todo e por ainda ter que receber mais 80 que o mundo o homenageia. Esse é o chamado bandido pela turma de Jair Bolsonaro, né? Que elogia estuprador de meninas, que elogia assassinos como Pinochet, que diz que o nazismo é de direita, aliás, é de esquerda, porque nunca leu o livro de Hitler, onde em quase todos os parágrafos ele destila o ódio contra o marxismo e, inclusive, passando por cima dos conhecimentos de alemães que dizem que ele é de direita, de judeus, da própria embaixada aqui no Brasil, e que é um homem que destila ódio pela internet e que destila desprezo pela vida humana. Ok? Essa é a minha participação, é um desabafo, né? Espero que o ex-presidente saia e principalmente torço pelo Nobel da Paz. E não espero que aconteça nada de mal com Lula dentro da cadeia, porque aí ele se tornaria como se tornou Ernesto Guevara de la Sierra, um mártir. Um mártir porque morreu sem crime nenhum. Ok? Um abraço.